Imagine acordar no meio de um procedimento médico, completamente lúcida, mas incapaz de se mover ou gritar. Seu corpo está paralisado por um anestésico, mas sua mente está desperta o suficiente para perceber que algo terrível está acontecendo. Você vê tudo, sente tudo, mas não consegue fazer absolutamente nada. Esse foi o pesadelo vivido por dezenas de mulheres nas mãos de um dos médicos mais famosos e respeitados do Brasil. Um homem que prometia realizar o sonho da maternidade, mas que, na verdade, transformava a esperança dessas famílias em um dos crimes mais hediondos da história da medicina brasileira. Esse homem atendeu Pelé, Fernando Collor, Gugu Liberato e dezenas de outras celebridades. Ele era chamado carinhosamente de Doutor Vida, pela apresentadora Hebe Camargo. Aparecia em programas de TV, era capa de revistas, dava entrevistas falando sobre seus números impressionantes. Na sala de espera da sua clínica, serviam champanhe importado. Tudo parecia perfeito, sofisticado, impecável. Mas por trás daquela fachada de sucesso, se escondia um monstro que durante décadas cometeu crimes que chocaram o país inteiro. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora porque aqui você vai encontrar os casos mais impactantes do True Crime brasileiro e internacional. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo. Agora vem comigo que eu vou te contar toda essa história absurda. Roger Abdelmaci nasceu em 3 de outubro de 1943, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Filho de imigrantes libaneses, Olga e Jorge, ele cresceu em uma família de comerciantes bem-sucedidos em Campinas. Os pais trabalhavam com bazares voltados para a elite local e, com o tempo, Jorge expandiu os negócios para o mercado imobiliário, negociando chácaras e fazendas. A família acumulou riqueza e prestígio social na região. Desde criança, Roger demonstrava uma ambição fora do comum. Ele não queria apenas sucesso financeiro, ele queria fama, reconhecimento, estar no topo. No colégio em Campinas, um dos mais caros da região, ele era considerado um dos melhores alunos. Mas quando se mudou para São Paulo e ingressou no prestigiado Colégio Bandeirantes, a realidade o atingiu de frente. Ali, ele não era mais o melhor da sala. Era apenas um bom aluno entre muitos outros igualmente talentosos ou até superiores. Essa experiência marcou profundamente sua personalidade competitiva. Roger não sabia lidar com a ideia de ser apenas mais um. Ele precisava se destacar, ser o número 1, custo o que custasse. Colegas da época relatam que ele era extremamente seletivo nas amizades. Só se aproximava de pessoas que pudessem agregar algo à sua carreira ou posição social. Era calculista, estratégico e completamente obcecado pelo futuro. Em 1968, aos 24 anos, formou-se em medicina pela Universidade Estadual de Campinas. Desde os primeiros semestres, já havia escolhido sua especialidade, urologia. Mas o que realmente o atraía não era a medicina em si, era a possibilidade de construir uma carreira de prestígio e acumular riqueza. Para Roger, os pacientes não eram pessoas que precisavam de ajuda, eram degraus na escada do sucesso. Foi durante a faculdade que ele se casou pela primeira vez. O casamento durou pouco tempo e, curiosamente, o nome dessa primeira esposa nunca é mencionado em lugar nenhum, como se ela tivesse sido completamente apagada da história dele. Durante um estágio, Roger conheceu o renomado médico Milton Nakamura, um dos pioneiros em reprodução humana no Brasil. Impressionado com as possibilidades da área, Roger começou a trabalhar com ele em sua clínica de fertilização, onde adquiriu experiência valiosa nas técnicas mais modernas da época. Mas logo decidiu abrir sua própria clínica em Campinas, começando a atuar de forma independente. A relação entre os dois médicos era marcada por visões completamente diferentes sobre a profissão. Enquanto Milton pensava em quantas mulheres poderia ajudar a realizar o sonho da maternidade, Roger pensava em quão famoso e rico ele ficaria. Para Milton, a medicina era uma vocação. Para Roger, era um negócio extremamente lucrativo. Logo após a separação da primeira esposa, Roger casou-se com Sônia, que já tinha 2 filhos de seu primeiro casamento com Marco Guilardi, um homem que havia morrido de infarto aos 43 anos. Os filhos, Soraya e Vicente, já tinham cerca de 10 anos quando foram morar com Roger. Ele adotou e registrou os 2, incorporando-os oficialmente à família. Com Sônia, teve 3 filhas biológicas, Juliana, Mirella e Karim. No final dos anos 70, quando as primeiras técnicas de fertilização in vitro começaram a se desenvolver no mundo, Roger e Milton
trabalharam juntos inicialmente para trazer essa tecnologia revolucionária ao Brasil. O primeiro bebê de proveta do mundo havia nascido em 1978 na Inglaterra, causando um impacto imenso na medicina. A possibilidade de casais inférteis terem filhos biológicos era um avanço extraordinário. Porém, as divergências entre Roger e Milton sobre procedimentos e ética médica tornaram a parceria insustentável. Milton tinha preocupações sobre os limites éticos da tecnologia, sobre como garantir que os procedimentos fossem feitos de forma transparente e segura. Roger via essas preocupações como obstáculos desnecessários ao crescimento dos negócios. Cada um seguiu seu próprio caminho. Em 1989, Roger tomou uma decisão estratégica que mudaria completamente sua trajetória. Ele transferiu sua clínica de Campinas para São Paulo, instalando-a em um casarão luxuoso na Avenida Brasil, no Jardim América, um dos bairros mais nobres da capital paulista. A escolha da localização não foi casual. Era uma declaração de status. Uma forma de atrair a elite paulistana. O lema da clínica passou a ser: "Tudo por um bebê". Uma frase que aparentemente demonstrava dedicação, mas que na verdade escondia uma obsessão doentia por números e resultados. Roger só conseguia pensar em ampliar os casos bem-sucedidos, em promover-se através de estatísticas cada vez mais impressionantes. Ele era extremamente seletivo com sua clientela. Não atendia qualquer pessoa. Só recebia pacientes ricos, influentes, pessoas da alta sociedade que pudessem pagar seus valores exorbitantes e, principalmente, que pudessem divulgar seu nome nos círculos mais exclusivos da cidade. A clínica de Roger rapidamente se tornou um símbolo de sofisticação e excelência, pelo menos na aparência. Na sala de espera, champanhes importados eram servidos aos pacientes enquanto aguardavam. O ambiente era decorado com requinte, móveis de luxo, obras de arte nas paredes. Tudo era pensado para transmitir a sensação de exclusividade. Era mais que uma clínica médica. Era uma experiência de luxo para a elite. A grande virada na carreira de Roger aconteceu em 1996, quando ele realizou o tratamento que levou ao nascimento dos gêmeos de Pelé e Assíria Seixas Lemos. A exposição midiática foi absolutamente enorme. De repente, Roger não era apenas um médico competente e bem-sucedido, ele era uma celebridade, o médico das estrelas. A partir daquele momento, a clínica passou a atender uma lista impressionante de celebridades e políticos. Rosane Collor, esposa do ex-presidente Fernando Collor, foi sua paciente. O comediante Tom Cavalcante também. As filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato nasceram através de fertilização realizada por Roger. O senador Renan Calheiros estava entre seus clientes. A lista era extensa e extremamente valiosa em termos de marketing. A figura de Roger se tornou presença constante em programas de televisão. Ele aparecia em talk shows, programas de variedades, sempre impecavelmente vestido, falando com propriedade sobre reprodução assistida. A apresentadora Hebe Camargo o convidava frequentemente para seu programa e o apelidou carinhosamente de Dr. Vida. O nome pegou e passou a ser usado por todos. Em 1999, ele foi entrevistado no prestigiado programa Roda Viva da TV Cultura, onde foi apresentado como um dos pioneiros da reprodução assistida no Brasil. Durante a entrevista, destacou os números impressionantes de sua clínica e explicou detalhadamente as tecnologias em uso. Foi confrontado por alguns jornalistas sobre questões éticas delicadas, como reprodução assistida para casais homossexuais, o descarte de embriões e a falta de marcos legais que regulamentassem a área. Mas também foi louvado por outros participantes do programa, que o viam como um revolucionário da medicina. As estatísticas de Roger eram de fato extraordinárias e levantavam sobrancelhas no meio médico. Ele alegava que 47,1% dos procedimentos realizados em sua clínica resultavam em bebês. Para ter uma ideia da magnitude desse número, a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, uma instituição que reunia mais de 90% dos centros de reprodução humana da América Latina, tinha uma taxa de sucesso de apenas 31,7%. Como ele conseguia números tão superiores à média? Essa era a pergunta que muitos médicos faziam, mas poucos tinham coragem de investigar. Os números atraíam uma enxurrada de médicos de sua própria clínica e de outras instituições para tomar aulas e aprender os procedimentos. Funcionava como a mais eficaz propaganda para atrair novos pacientes. Roger dizia ter atingido a marca de 20 mil clientes ao longo da carreira. Sua clínica realizava em média 1.500 ciclos de fertilização in vitro por ano, um volume impressionante para os padrões brasileiros. Em suas
2004, seu patrimônio girava em torno de 100 milhões. Uma fortuna considerável. A clínica se autodenominava a maior clínica de reprodução assistida da América Latina. O slogan da época era "Rumo aos 8.000", referindo-se aos 8.000 bebês que haviam sido gerados no local desde sua fundação. Em 2006, quando atingiu a marca de 5.000 bebês, Roger deu uma festa grandiosa que tinha como atração principal o cantor Roberto Carlos. O evento foi amplamente divulgado em revistas e programas de celebridades. Afinal, havia muitas celebridades presentes. Tinha até Fernando Collor circulando pela festa. Havia um mural gigante com centenas de fotos de bebês, tanto anônimos quanto famosos, que haviam sido gerados na clínica. Nesse ponto, Roger era extremamente conhecido em São Paulo e em todo o Brasil. Atendia exclusivamente à alta sociedade, cobrava valores altíssimos e acumulava fama e fortuna. Parecia que ele havia alcançado tudo o que sempre quis: sucesso, reconhecimento, dinheiro e prestígio. Mas tinha alguma coisa muito errada por trás daquela fachada perfeita. E essa coisa não passava despercebida por todos. A classe médica estava dividida em relação a Roger. Muitos o admiravam publicamente, mas havia um grupo significativo que o via com desconfiança. Para obter aqueles resultados tão superiores, ele precisaria estar fazendo algo diferente. E esse algo diferente provavelmente envolvia passar por cima de princípios éticos fundamentais. Já circulavam diversos rumores sobre suas práticas, sussurros em corredores de hospitais e congressos médicos. Uma das acusações mais graves que começava a circular era que ele implantava embriões formados a partir de óvulos e espermatozoides de outras pessoas, sem o consentimento dos casais. O esquema funcionava assim. Roger prometia aos casais que seus filhos seriam fruto de seus próprios gametas, ou seja, do óvulo da mulher e do espermatozoide do homem. Mas, na realidade, ele usava material genético de outras pessoas, de doadores anônimos. Dessa forma, conseguia garantir taxas de sucesso muito mais altas. Afinal, utilizando óvulos de doadoras jovens e saudáveis em pacientes mais velhas, ou espermatozoides de doadores férteis em casos onde o marido tinha problemas de fertilidade, a chance de gravidez aumentava drasticamente. Um caso que veio à tona anos depois ilustra perfeitamente esse esquema. Em 1993, um casal procurou a clínica porque desconfiavam que o marido pudesse ser infértil. Realizaram diversos exames na clínica e, segundo Roger, os testes atestaram a capacidade do homem de gerar filhos. Porém, para garantir o sucesso e tornar o processo mais rápido e eficaz, Roger sugeriu a fertilização in vitro. O médico garantiu ao casal, olhando nos olhos deles, que o filho seria fruto de seus próprios óvulos e espermatozoides. Dessa forma, os embriões foram gerados e implantados na mulher. Tudo parecia estar indo bem. No entanto, durante uma consulta ainda no período da gravidez, o marido manifestou uma dúvida. Disse que gostaria de fazer um teste de DNA depois do nascimento, apenas para ter certeza absoluta. A reação de Roger foi imediata e desproporcional. Ele ficou visivelmente alterado, nervoso, e disse que eles precisavam se concentrar na alegria e nos filhos que iriam nascer. Afinal, a mulher estava grávida de gêmeos. Mesmo com a insistência de Roger para que não fizessem o teste, o pai decidiu prosseguir assim que as crianças nasceram. O resultado foi devastador. Nenhum dos dois gêmeos tinha o material genético dele. Roger havia mentido descaradamente e usado esperma de terceiros sem qualquer autorização. Completamente atordoados e desesperados, o casal procurou o médico e também um advogado. Queriam entrar com uma ação judicial, expor o que havia acontecido, fazer justiça. Mas Roger, com toda a sua influência e recursos, propôs um acordo financeiro. Cada um, a mulher e o homem, receberia 300 mil reais, o que equivaleria hoje a aproximadamente 1 milhão cada. Em troca desse dinheiro, eles precisavam assinar um termo de silêncio. Mais do que isso, precisavam assinar um documento com data retroativa autorizando o uso de esperma de terceiros na fertilização. Era uma forma de Roger se proteger legalmente, criando uma autorização falsa que poderia apresentar caso fosse questionado. O acordo não encerrou os problemas do casal. A descoberta destruiu o relacionamento. Eles se separaram pouco tempo depois. A mulher nunca se recuperou completamente do trauma de descobrir que seus filhos não eram biologicamente do homem que ela amava. O pai, por sua vez, optou por criar as crianças como se fossem suas, amando-as incondicionalmente apesar da verdade dolorosa. Ambos decidiram não investigar a identidade do pai biológico verdadeiro. E aos gêmeos,
que na época dos depoimentos posteriores ao Ministério Público tinham 17 anos, a história nunca foi contada. Eles viviam sem saber a verdade sobre sua origem. Esse depoimento, que eventualmente foi dado ao Ministério Público, levantou suspeitas gravíssimas de que Roger pode ter passado décadas adotando procedimentos completamente ilegais em seus processos de reprodução. Exames de DNA posteriores, realizados em outros pacientes da clínica e em seus filhos, reforçaram essas conclusões alarmantes. As autoridades ficaram convencidas de que Roger enganava sistematicamente seus clientes, implantando embriões de outras pessoas sem o conhecimento ou consentimento dos casais. Pelo menos 3 casais, um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro e um terceiro do Espírito Santo, descobriram depois do nascimento das crianças que o DNA de um dos dois não era compatível com o filho. Esses 3 casais contaram suas histórias, todas comprovadas por exames laboratoriais inquestionáveis, em depoimentos formais ao Ministério Público. Isso ajudava-se a explicar as taxas de sucesso absurdamente altas. Utilizando material genético de doadores jovens e saudáveis, Roger conseguia engravidar praticamente qualquer paciente, independentemente de sua idade ou condição de fertilidade. Mas a troca de material genético não era o único crime que Roger cometia na clínica. Havia algo ainda mais sinistro, mais sombrio, mais perturbador acontecendo naquelas salas luxuosas do Jardim América. Segundo investigações detalhadas do Ministério Público de São Paulo, Roger praticava crimes sexuais contra suas pacientes desde o início de sua carreira. Ele fez isso por aproximadamente 40 anos, desde a década de 70, mas os crimes documentados e comprovados aconteceram principalmente entre 1995 e 2008. O modus operandi dele era sempre o mesmo, uma rotina calculada e meticulosamente planejada. Roger abusava das pacientes enquanto elas estavam sedadas durante procedimentos de coleta de óvulos ou transferência de embriões. Ele utilizava um anestésico chamado Propofol, a mesma droga que causou a morte do cantor Michael Jackson. O Propofol deixava as pacientes em um estado entre consciência e inconsciência. Elas ficavam lúcidas o suficiente para perceber o que estava acontecendo, mas completamente imóveis, incapazes de se mover, de falar, de gritar ou pedir ajuda. Era como estar presa dentro do próprio corpo, consciente do horror, mas totalmente impotente para reagir. As vítimas relatavam acordar com a horrível sensação de terem sido abusadas. Algumas tinham memórias fragmentadas, imagens confusas que não conseguiam organizar completamente. Outras acordavam durante o ataque, plenamente conscientes do que estava acontecendo, mas paralisadas pela droga. Era um pesadelo do qual não conseguiam despertar nem escapar. O perfil das vítimas era bem específico. Em sua maioria, eram mulheres de classe média ou classe média alta, profissionais bem-sucedidas com idades entre 30 e 40 anos. Não eram as clientes famosas que apareciam nas revistas e programas de TV. Eram mulheres comuns, trabalhadoras, que haviam investido todo o dinheiro que tinham na esperança de realizar o sonho da maternidade. E esse é um ponto absolutamente crucial para entender a perversidade do esquema. Os abusos não aconteciam logo no início do tratamento. Roger esperava. Ele aguardava até que o tratamento já estivesse em uma fase avançada, quando as mulheres e suas famílias já tinham investido muito tempo, muito dinheiro, estavam emocionalmente exaustas depois de meses ou até anos de tentativas frustradas. Naquele ponto, abandonar o tratamento significava perder todo o dinheiro investido, que muitas vezes correspondia a economias de anos ou empréstimos bancários. Mais do que isso, significava perder a esperança de ter um filho biológico. Roger sabia exatamente disso e explorava essa vulnerabilidade de forma calculada e cruel. Muitas vítimas, após perceberem que tinham sido abusadas, tomavam uma decisão angustiante, continuavam o tratamento na clínica, mas passavam a pedir supervisão de outros médicos durante os procedimentos. Faziam isso para não abandonar o sonho da maternidade, mas tentando se proteger do monstro que as havia violentado. Em 1993, uma mulher chamada Vanusa Leite Lopes mudaria o curso dessa história, embora ninguém soubesse disso na época. Vanusa tinha 30 anos, estava casada há 7, e eles tinham uma filha adotiva, mas o casal tinha o sonho profundo de ter um filho biológico. Após não conseguir engravidar naturalmente, procuraram a clínica de Roger, que já era extremamente famosa naquela época. Vanusa era uma mulher muito bonita e estava acostumada a receber muitos elogios. Ela havia vivido na Europa e tinha uma carreira bem-sucedida como estilista. Quando conheceu Roger,
Percebeu que ele ficava encarando ela com intensidade, mas não pensou muito nisso porque já estava habituada com esse tipo de atenção. Roger olhava para ela com uma intensidade perturbadora. Vanusa conta que ela e o marido simplesmente absorveram todas as palavras do médico com muita esperança. O que ele disse de mais importante, a frase que ficou gravada na mente dela foi: "Tenho certeza absoluta de que vocês serão pais." Roger utilizava uma técnica de manipulação emocional extremamente eficaz. Ele perguntava aos casais: "Vocês já têm nome para os bebês?" Os pais respondiam surpresos: "Bebês? Achei que íamos ter um bebê só." E Roger, com um sorriso confiante, dizia: "Não, vocês vão sair daqui com gêmeos." Os casais saíam do consultório completamente envolvidos emocionalmente, já pensando em nomes, em apelidos, em como seria a vida com gêmeos. Era uma forma de criar uma conexão emocional profunda antes mesmo de começar o tratamento. Outra tática que ele usava era insistir que os pacientes pagassem por 3 tentativas de fertilização de uma só vez. Era um pacote, um valor altíssimo, equivalente ao preço de um imóvel. Quando Vanusa hesitou porque o valor era muito alto, Roger fez uma pergunta devastadora. "Você prefere ver o sorriso dos seus filhos ou ter uma casa na praia?" Vanusa escolheu os filhos. Foi direto a uma agência bancária e fechou o pacote das 3 tentativas de fertilização, comprometendo as economias da família toda. Na primeira tentativa, ela precisou tomar altas doses de hormônios, acompanhadas de anestesia para suportar as dores intensas do procedimento. Na segunda tentativa, chegou a engravidar, mas perdeu o bebê ainda no estágio inicial. Uma experiência emocionalmente devastadora. Na terceira tentativa, ela tomou a medicação preparatória antes do procedimento e foi levada para a sala de inseminação. Quando abriu os olhos, ainda sob efeito do propofol, deparou-se com uma cena aterrorizante. O médico estava em cima dela. Vanusa estava lúcida. Sua mente estava consciente, mas seu corpo estava completamente imóvel. Ela não conseguia mover um músculo sequer, nem pronunciar uma única palavra. Sua mente estava confusa, tentando processar o que estava acontecendo. Por um breve momento, ela até pensou que aquelas sensações pudessem ser sintomas de gravidez, algum efeito colateral do procedimento. Mas então, ao abrir completamente os olhos, ela viu tudo com clareza absoluta. Um monstro sobre ela, violentando-a. Ele a virava de um lado para o outro, e ela não conseguia reagir de forma alguma. Ele fazia de tudo, fazia o que queria, aproveitando-se completamente de sua vulnerabilidade. Vanusa conseguiu se desvencilhar dele somente alguns momentos depois, quando o efeito da anestesia começou a passar, e ela recuperou parcialmente o controle do corpo. E ela teve a presença de espírito, a lucidez extraordinária de não tomar banho e ir diretamente à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Chegando à delegacia, o que aconteceu foi ainda mais traumático do que o próprio abuso. Ela relatou tudo, cada detalhe horrível, para o delegado responsável. A resposta que recebeu foi chocante. Ele disse que ela estava delirando, que Roger Abdelmaci era o médico das estrelas, um homem respeitadíssimo, e que ele jamais faria algo assim. Vanusa foi desacreditada, humilhada e tratada como se estivesse inventando uma história absurda para chamar atenção ou prejudicar um profissional de renome. Ninguém acreditou nela. Afinal, Roger era um médico muito respeitado, rico, famoso, amigo de celebridades e políticos. Por que ele faria algo assim? Ele tinha tudo. O boletim de ocorrência foi registrado apenas para constar, mas nenhuma investigação foi iniciada. Nada aconteceu. E para tornar tudo ainda pior, anos mais tarde, quando Vanusa voltou à delegacia para acompanhar o processo, descobriu que o boletim havia sumido. Simplesmente desaparecido dos arquivos. O impacto do abuso na vida de Vanusa foi absolutamente devastador. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência, perdeu as trompas, perdeu os ovários e, junto com eles, perdeu definitivamente a esperança de ter um filho biológico. Seu sonho havia sido destruído pelo homem que prometeu realizá-lo. Ela abandonou completamente sua carreira de estilista. Começou a se culpar pelo que aconteceu, desenvolvendo um processo de autossabotagem profundo. Conta que comia compulsivamente para ficar feia, tentando se punir e se proteger ao mesmo tempo. Ela chegou a pesar 150 quilos. Simplesmente não saía mais de casa e passou 4 anos completamente trancada em seu apartamento, sem nem sequer descer até a portaria do prédio. Vanusa estava destruída, mas não estava sozinha. Ao longo dos anos, dezenas de mulheres passaram pela mesma experiência aterrorizante, mas nenhuma delas falava publicamente. O medo, a vergonha, o descrédito que antecipavam receber, o poder imenso
e a influência de Roger criava um muro de silêncio aparentemente intransponível. Até que, em 2006, uma usuária anônima da internet que usava o nome de Iris decidiu criar uma comunidade no Orkut para relatar os abusos que havia sofrido nas mãos de Roger. Na época, o Orkut era a rede social mais popular do Brasil, e aquela foi a primeira denúncia publicada, ainda que fosse completamente anônima. A coragem daquela mulher desconhecida abriu uma porta. Várias outras mulheres começaram a aparecer na comunidade, dizendo que tinham passado por situações assustadoramente semelhantes. Os relatos convergiam de forma impressionante. O abuso sempre acontecia quando o tratamento já estava em fase avançada, sempre durante procedimentos sob anestesia, sempre com o mesmo padrão de comportamento. Porém, a história ainda não tinha força suficiente para ganhar a grande mídia. Havia um precedente terrível ainda muito recente na memória dos editores de jornais e TVs. O caso da escola base. Em 1994, os donos de uma escola infantil em São Paulo foram falsamente acusados de abuso sexual contra crianças. A cobertura midiática foi absolutamente massiva e destrutiva. Jornais, revistas e programas de TV condenaram os acusados antes de qualquer julgamento. Suas vidas foram completamente destruídas. Depois, descobriu-se que as acusações eram totalmente falsas. Foi um dos maiores erros da história do jornalismo brasileiro. Esse caso ainda estava fresco na memória de todos. Havia um medo muito grande de fazer acusações sérias como essas contra uma pessoa extremamente influente sem ter provas absolutamente sólidas. Então, apesar dos relatos online, a grande mídia permanecia em silêncio. Até que, em 2008, uma ex-funcionária da clínica tomou uma atitude corajosa. Ela procurou o Ministério Público de São Paulo para fazer uma denúncia formal. Essa foi a primeira denúncia oficial, feita por alguém que havia presenciado durante anos o que acontecia naquele lugar. Ela relatou tudo o que tinha visto, todos os comportamentos suspeitos, todas as irregularidades. Paralelamente, a jornalista Ivana Moreira, da TV Globo, estava investigando o caso desde 2007. Um casal havia procurado a emissora para contar que a mulher tinha sido vítima de abuso durante o tratamento com Roger. A jornalista começou a investigar discretamente, com muito cuidado. No final de 2007, ela encontrou outras mulheres dispostas a falar, todas com relatos consistentes, detalhados e profundamente perturbadores. Mas havia um problema enorme. Não existiam provas materiais. Como poderia haver? Os crimes aconteciam quando as mulheres estavam sedadas em salas fechadas, sem testemunhas. Era basicamente a palavra daquelas mulheres contra a reputação impecável de um dos médicos mais famosos do Brasil, que havia atendido Pelé, que aparecia na TV sendo chamado de Doutor Vida, que tinha fotos com políticos e celebridades. Ivana decidiu levar as denúncias ao Ministério Público e encaminhou as primeiras vítimas para dar seus depoimentos formais. Enquanto isso, na vida pessoal de Roger, sua esposa Sônia passava por anos de luta dolorosa contra um câncer de mama com metástase desde 2005. Ela morreu em agosto de 2008, pouco antes de todo o escândalo explodir publicamente. Logo após a morte de Sônia, Roger começou um relacionamento com Larissa Maria Sacco, uma mulher 36 anos mais jovem que ele. Larissa era procuradora da República, uma advogada de carreira brilhante, e havia sido paciente da clínica para tratamentos de fertilidade. O promotor José Reinaldo Guedes Blanco assumiu oficialmente a investigação do caso. No início de 2009, o número de depoimentos já havia chegado a 5 mulheres dispostas a falar formalmente. E mais mulheres começavam a aparecer, encorajadas pela coragem das primeiras. O marido de uma das vítimas, usando o pseudônimo de Raul Santos para se proteger, começou a reunir depoimentos de outras mulheres assediadas. Ele criou um blog para publicar essas histórias e tentar atingir a reputação de Roger através da internet, já que a justiça parecia não se mover. Em 9 de janeiro de 2009, a Folha de São Paulo finalmente publicou a reportagem explosiva da jornalista Lilian Cristofoletti. A manchete era direta: médico é investigado por supostos crimes sexuais. A matéria revelava pela primeira vez publicamente a investigação conduzida pela primeira Delegacia de Defesa da Mulher e pelo Ministério Público. A reportagem trazia o depoimento da ex-funcionária e de 8 ex-pacientes. Mencionava Roger como um pioneiro da fertilização in vitro no Brasil, mas indicava claramente que ele estava sendo investigado por crimes sexuais classificados como atentado violento ao pudor. No momento em que a reportagem foi publicada, o telefone da redação do jornal começou a tocar incessantemente. Mais e mais mulheres ligavam para contar suas histórias.
O número de depoimentos subiu rapidamente de 14 para 25, depois para 30, depois para 61. Era uma avalanche de relatos que haviam sido reprimidos por anos, décadas até. Sem a ajuda da imprensa, Roger provavelmente estaria atuando até hoje, seguindo sua rotina de abuso sem nunca ser responsabilizado. As vítimas começaram a dar entrevistas, inicialmente anônimas, protegendo suas identidades por medo de retaliação ou exposição. Roger e sua equipe de defesa negavam tudo categoricamente. Alegavam que as histórias eram fantasiosas, produtos da imaginação de mulheres frustradas. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Roger apresentou uma teoria bizarra. Afirmou que o Propofol, o anestésico utilizado durante os procedimentos, poderia provocar alucinações sexuais nas pacientes. Mais uma vez, ele demonstrou sua estratégia de sempre: usar números e estatísticas para defender sua reputação. Citou a produtividade impressionante de sua clínica, como se isso fosse prova de sua inocência. Roger se demonstrava garantido por sua posição social, posicionando-se como alguém acima da lei, por ser famoso e pioneiro em sua área. Ele arriscou outra teoria conspiratória. Disse que tudo não passava de uma ação orquestrada por seus concorrentes no mercado de fertilização, médicos invejosos de seu sucesso. Alegava que as mulheres que o acusavam estavam frustradas por não terem conseguido engravidar ou eram clientes insatisfeitas tentando extorquí-lo. Mas as denúncias continuavam chegando em um ritmo acelerado. A Polícia Federal começou a grampear os telefones de Roger e interceptar suas mensagens de texto. O que descobriram foi chocante. Nas conversas com seu psiquiatra, Roger se apelidava de Grande Comedor e dizia que cedia ao assédio de suas pacientes, como se elas é que o provocassem. As gravações revelaram um homem completamente diferente da imagem pública impecável que cultivava, arrogante, predatório, sem qualquer traço de remorso. Em junho de 2009, com base nos depoimentos de 40 ex-pacientes da clínica, Roger foi formalmente indiciado por estupro e atentado violento ao pudor. Em 7 de agosto de 2009, houve uma mudança crucial no Código Penal brasileiro. A Lei nº 12.015 passou a considerar como crime de estupro a ação de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O antigo crime de atentado violento ao pudor foi incorporado à definição de estupro. Dessa forma, todos os atos criminosos de Roger foram enquadrados como estupro, um crime com penas muito mais severas. Em 16 de agosto de 2009, o juiz Bruno Paes Straforini decretou a prisão preventiva de Roger Abdelmaci. A defesa do médico foi liderada pelo criminalista José Luiz Oliveira Lima, conhecido por defender casos de grande repercussão. Eles alegavam que a prisão era ilegal e que Roger negava categoricamente a prática de qualquer ato ilícito. Os advogados argumentavam que durante os quase 10 meses de investigação policial, Roger não havia tentado fugir nem obstruir as investigações. Salientavam que durante todo esse tempo o médico continuou trabalhando normalmente. Alegavam que a gravidade do suposto delito não era, por si só, fundamento legal para o decreto de prisão preventiva, mas a prisão foi mantida pela justiça. Roger foi detido e inicialmente ficou sozinho em uma cela de 16 metros quadrados. Depois foi transferido para o presídio de Tremembé, conhecido como a Prisão dos Famosos, onde ficam detidos criminosos de classe média e alta. No dia 23 de dezembro de 2009, após 4 meses preso, Roger foi solto. Gilmar Mendes, que na época era presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu-lhe um habeas corpus revogando sua prisão preventiva. A decisão foi controversa e gerou indignação nas vítimas. Depois de solto, Roger se casou com Larissa em fevereiro de 2010. Para conseguir se casar religiosamente com ela, precisou recorrer ao tribunal eclesiástico, já que ainda era oficialmente casado com sua falecida esposa pela igreja. O processo judicial de Roger foi extremamente longo e complexo. Foram ouvidas mais de 200 pessoas ao longo dos anos. A defesa apresentou 130 testemunhas. 35 mulheres que acusavam o médico prestaram depoimento formal. Elas não tinham provas materiais no sentido tradicional. Afinal, como teriam provas de um crime que aconteceu quando estavam sedadas, vulneráveis, em salas fechadas? Mas seus relatos eram consistentes, detalhados, convergentes em todos os aspectos relevantes. No dia 23 de novembro de 2010, a juíza Kenarik Boudikian Felipe, da 16ª Vara Criminal de São Paulo, proferiu a sentença.
Roger Abdelmaci foi condenado a 278 anos de prisão por 56 crimes de estupro, 52 consumados e 4 tentativas. Na sentença, a juíza foi absolutamente enfática ao descrever os crimes e a personalidade do réu. Ela escreveu: o médico denunciado, após sedar as vítimas durante procedimentos de reprodução assistida, praticava atos libidinosos diversos, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade das pacientes. Essa sentença foi um marco histórico. Era uma das maiores condenações por crimes sexuais da história brasileira até aquele momento. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo havia aberto 51 processos de assédio contra Roger em 2009 e suspendido cautelarmente seu registro profissional logo no início das investigações. Em 20 de maio de 2011, cassaram definitivamente seu registro. Roger Abdelmaci não poderia mais exercer a medicina em lugar nenhum do Brasil. Mas Roger conseguiu, através de outra decisão de Gilmar Mendes, o direito de recorrer em liberdade através de liminar concedida em habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal. Em janeiro de 2011, começaram a surgir notícias alarmantes de que o médico estava tentando renovar seu passaporte. A justiça imediatamente desconfiou que ele poderia estar planejando deixar o país. Solicitaram sua prisão urgente, mas era tarde demais. Antes de ser capturado, Roger já havia fugido do Brasil no início de janeiro de 2011. Ele mesmo revelou em interceptações telefônicas posteriores. Eu achava melhor me entregar. Minha mulher disse, não, vamos embora. Aí falei com minha irmã, que tem uma casa em Presidente Prudente, e fomos para lá. De lá, fomos para o Paraguai. Larissa, sua esposa, estava grávida nesse período e renunciou ao prestigioso cargo de Procuradora da República em 2011 para fugir com o marido condenado. Ela estava grávida de gêmeos, que nasceram no Paraguai. Inicialmente, as autoridades acreditavam que Roger tinha fugido do Brasil para o Paraguai, depois para o Uruguai e finalmente para o Líbano. O Líbano era uma preocupação particular porque é um país com o qual o Brasil não tem tratado de extradição. Se Roger chegasse lá, seria praticamente impossível trazê-lo de volta para cumprir a pena. Mas as investigações posteriores revelaram que ele ficou no Paraguai durante todo o tempo de sua fuga, nunca chegou a ir para outros países. Roger passou a figurar na lista de criminosos procurados pela Interpol e tornou-se um dos 25 criminosos mais procurados pela polícia do estado de São Paulo. Era um foragido internacional. Durante 3 anos, Roger viveu com a esposa e os filhos gêmeos no Paraguai. Utilizavam um nome falso, Ricardo Galeano. Moravam na capital do país, Assunção. E diferente do que muitos imaginavam, ele não vivia escondido em condições precárias. Pelo contrário, levava uma vida de extremo luxo. Morava em uma casa luxuosa no bairro de Vila Morra, uma das áreas mais caras e exclusivas da capital, paraguaia. Tinha babás para cuidar dos filhos, motorista particular, seguranças e frequentava os restaurantes e clubes mais exclusivos da cidade. Aparentemente, havia conseguido mover parte de sua fortuna para o exterior antes de fugir. Mas a Polícia Federal Brasileira não desistiu. Em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, investigaram cuidadosamente escolas particulares caras que tinham crianças gêmeas nascidas em 2011, que era exatamente o perfil dos filhos de Roger. Assim, chegaram ao bairro onde ele morava. No dia 19 de agosto de 2014, Roger foi finalmente preso próximo à escola onde os filhos do casal estavam matriculados. No dia seguinte, foi deportado para o Brasil. Desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cercado por dezenas de policiais, usando colete à prova de balas e algemado. Havia muitas vítimas esperando no aeroporto para vê-lo retornar preso. Vanusa, a primeira vítima a denunciá-lo em 1993 e que não foi levada a sério na delegacia, estava lá. Ela disse que enquanto ele estava entrando preso, ela estava saindo livre, porque havia ficado anos trancada em casa com pânico daquele homem. Vanusa foi a única vítima que teve prova física do crime, porque logo após o abuso não tomou banho e foi direto fazer a denúncia na delegacia, preservando evidências. Outra vítima presente era Ivanilde Sanches Benck, que disse ter sentido muito nojo quando viu Roger passar. Ela contou que fazia parte de uma associação de vítimas que havia reunido diversas provas contra ele, inclusive de outros crimes pelos quais ele não havia sido processado. Ivanilde revelou: temos provas suficientes para ele ser incriminado por mais crimes, como transações suspeitas de dinheiro, remessas ilegais para o exterior e lavagem de dinheiro. Já entregamos tudo isso para o secretário de Segurança. No dia seguinte à captura, Roger foi transferido de volta para Tremembé.
As vítimas também acompanharam sua chegada lá, querendo ter certeza de que ele realmente estava preso. Em outubro de 2014, o Tribunal de Justiça de São Paulo reanalisou o caso e reduziu a pena de Roger de 278 anos para 181 anos, 11 meses e 12 dias. A condenação foi mantida por 37 crimes sexuais e 4 tentativas, cometidos entre 1995 e 2008. Pela lei brasileira, a pena máxima de cumprimento efetivo é de 30 anos. Ninguém pode ficar preso por mais tempo que isso, mas a extensão total da condenação impacta diretamente a possibilidade de benefícios como progressão de regime, saídas temporárias e liberdade condicional. Segundo cálculos da Justiça, a previsão mais otimista para que Roger tenha direito à liberdade condicional seria no ano de 2047. Nessa data, ele teria 104 anos de idade. Desde a prisão definitiva em 2014, a defesa de Roger, liderada por sua esposa Larissa, tem tentado repetidamente conseguir o benefício de prisão domiciliar humanitária, alegando problemas graves de saúde e idade avançada. Em junho de 2017, ele conseguiu temporariamente deixar Tremembé para cumprir prisão domiciliar em um apartamento em São Paulo. Mas logo depois, essa decisão foi revogada pelo Tribunal de Justiça, que determinou seu retorno imediato à prisão. Em 2019, surgiram suspeitas gravíssimas de fraude. Investigações indicavam que Roger poderia estar ingerindo propositalmente medicamentos para simular ou agravar problemas de saúde. Um médico chamado Carlos Suzumu foi investigado por supostamente forjar laudos médicos sobre a condição de saúde de Roger para ajudá-lo a conseguir o benefício da prisão domiciliar. Em agosto de 2019, a juíza suspendeu novamente a prisão domiciliar após essas suspeitas virem à tona. Em 2020, ele tentou mais uma vez, mas teve o benefício revogado após relatórios médicos inconclusivos e novas irregularidades detectadas. Em outubro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça manteve definitivamente a decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária, determinando que Roger voltasse ao regime fechado em Tremembé. Mas a defesa continuou, insistindo incansavelmente. Em 2024, Larissa entrou com um novo pedido de habeas corpus, alegando risco de morte iminente. O pedido foi inicialmente indeferido. A defesa entrou com recurso pedindo reconsideração. Em julho de 2024, a Justiça negou novamente o pedido de forma categórica. A decisão afirmava: o preso vem recebendo cuidados contínuos no cárcere e medicação adequada, atenção especial, acompanhamento médico disponível de forma ininterrupta, cujo serviço é mantido na própria unidade prisional. Roger apresenta problemas cardíacos e respiratórios reais, como miocardiopatia dilatada e hipertensão pulmonar. Mas a Justiça tem entendido consistentemente que o presídio de Tremembé possui estrutura adequada para atender suas necessidades médicas. Atualmente, aos 82 anos, Roger permanece preso em regime fechado em Tremembé. Em alguns momentos, quando necessita de cuidados mais intensivos, é transferido temporariamente para o centro hospitalar do sistema penitenciário. Fontes ligadas ao Ministério Público relatam que ele leva uma rotina isolada e silenciosa na prisão. Ocupa uma cela individual no setor médico, recebe poucas visitas e mantém comportamento reservado. Não tem contato direto com outros detentos e passa grande parte do tempo sob acompanhamento médico. Pelas leis brasileiras, mesmo com todos os benefícios possíveis de progressão de pena, ele dificilmente sairá da prisão com vida. Vanusa, a primeira mulher a denunciá-lo em 1993 e que não foi acreditada, dedicou os últimos anos de sua vida a ajudar outras mulheres. Criou um grupo chamado Vítimas Unidas, que acolhia e ajudava vítimas de abuso sexual a encontrar apoio e justiça. Foi graças à incansável busca de Vanusa que as autoridades conseguiram localizar Roger no Paraguai. Ela nunca desistiu de vê-lo preso, nunca parou de lutar. Vanusa faleceu no dia 28 de janeiro de 2023, aos 60 anos, em São Paulo, em decorrência de câncer de mama com metástase óssea. Segundo a presidente do grupo Vítimas Unidas, Vanusa contraiu hepatite durante o abuso cometido por Roger, o que a impediu de realizar quimioterapia após a cirurgia de câncer de mama. Fez 40 sessões de radioterapia, mas a doença se espalhou para costelas, bacia e pernas. Vanusa tinha o sonho de ver o Estatuto da Vítima funcionando plenamente no Brasil e aguardava ansiosamente o resultado da análise na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julga o Brasil por omissões praticadas no caso Roger Abdelmaci. O grupo criado por ela continua ativo até hoje, mostrando a necessidade de continuar a luta contra a violência e abusos.
O caso teve enorme repercussão cultural e legal. Em 2013, a Câmara Municipal de Campinas revogou por unanimidade o título de cidadão campineiro que havia sido concedido a Roger em 2002, quando ainda era visto como um pioneiro brilhante. Em 2018, a Rede Globo lançou a série Assédio, baseada no livro A Clínica, a Farsa e os Crimes de Roger Abdelmaci. A série estreou em 21 de setembro de 2018 e retratou os crimes e a investigação que levou à sua prisão. Recentemente, a série Tremembé trouxe o caso de volta aos holofotes nacionais, reacendendo discussões sobre abuso de poder, impunidade e a importância de acreditar nas vítimas. O caso Roger se tornou um doloroso marco no debate brasileiro sobre abuso de poder e a necessidade de dar voz às vítimas de violência sexual. Foi um dos primeiros casos no Brasil em que dezenas de mulheres se uniram publicamente para denunciar um profissional extremamente poderoso. A coragem dessas mulheres foi absolutamente fundamental para desmantelar o esquema e levar à condenação de um dos nomes mais influentes da medicina brasileira da época. O caso expôs brutalmente a fragilidade dos sistemas de proteção às vítimas de violência sexual, especialmente quando o agressor é uma figura de prestígio social e econômico. Mostrou como poder, dinheiro e influência podem criar um muro de silêncio aparentemente intransponível em torno de crimes gravíssimos. Também destacou a importância crucial da mudança na legislação brasileira. A Lei 12.015 de 2009, que unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, foi essencial para a condenação adequada de Roger. Antes dessa lei, muitos dos atos cometidos por ele poderiam ter recebido penas significativamente mais brandas. O caso levantou questões importantes sobre a regulamentação da medicina reprodutiva no Brasil. Até hoje não existe uma lei específica que regule detalhadamente a reprodução assistida no país, apenas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que não têm força de lei. E há uma questão que permanece sem resposta definitiva. O que aconteceu com os bebês gerados na clínica? Ao todo, foram cerca de 7.500 a 8.000 crianças nascidas através de fertilização in vitro naquele lugar. Quantas dessas crianças são filhas biológicas de quem acreditam ser seus pais? Quantos casais criaram filhos que geneticamente não são seus, sem nunca saber a verdade? Essas perguntas continuam, sem resposta definitiva, e provavelmente nunca terão. Muitas famílias preferem não investigar, preferem viver com a incerteza do que enfrentar uma verdade potencialmente devastadora. Apesar de ter ficado conhecido como Dr. Vida, Roger Abdelmaci é um dos maiores criminosos sexuais da história brasileira, responsável por destruir a vida de dezenas de mulheres e famílias. Os filhos de Roger não quiseram manter o sobrenome do pai. Mudaram legalmente de nome para se distanciar do legado horrível que ele deixou. Eles não têm culpa alguma e merecem privacidade e respeito. Quanto a Larissa, ela e os gêmeos moravam em um apartamento de luxo em São Paulo, alugado em nome de familiares. Alguns vizinhos reclamavam da possível presença de Roger durante períodos de prisão domiciliar ao longo dos anos. As últimas notícias indicam que enfrentam grave crise financeira, com dívidas que superam 60 mil reais no apartamento e quase 50 mil reais na escola dos gêmeos. A justiça homologou um acordo para que Larissa desembolsasse 30 mil reais em dinheiro, além de entregar 3 malas de viagem da marca Louis Vuitton para encerrar o processo relacionado ao apartamento. O processo com a escola ainda corre na justiça. Aparentemente, a crise financeira os forçou a voltar para o Paraguai. De acordo com informações recentes, os 3 estariam vivendo em Assunção e, mesmo em aparente crise financeira, mantém um padrão de vida elevado no país. Este é um caso extremamente difícil de relatar porque é profundamente pesado. São muitas vítimas, muitas vidas destruídas. E há todas aquelas vítimas que nem sabem que são vítimas. Mulheres que agora, depois de toda a repercussão midiática, ficam pensando em todas as possibilidades do que pode ou não ter acontecido durante seus tratamentos. Se seus filhos são realmente seus filhos biologicamente. É algo absolutamente bizarro para além dos abusos em si, tudo que Roger causou na vida dessas pessoas e famílias ao longo de décadas. O caso nos lembra que justiça às vezes demora, mas pode chegar. E nos lembra da importância crucial de acreditar nas vítimas, de dar voz a quem foi silenciado e de nunca permitir que poder e prestígio se tornem escudos para a impunidade.